Olá, querido irmão, querida irmã, que a maravilhosa graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Essa é mais uma pastoral da Igreja Presbiteriana da Penha e eu gostaria de falar a respeito de união. É difícil entender sobre união no tempo em que vivemos, porque as pessoas têm perdido o significado, a profundidade dessa palavra, não é verdade? Às vezes as pessoas olham para duas pessoas que cresceram juntas, que trabalham juntas e dizem assim, veja como elas são unidas, e aí elas abrem um negócio, se tornam sócias, não é? Começam a ganhar dinheiro, estão mais unidas ainda, mas a partir do momento que o negócio começa a quebrar, que as dívidas começam a chegar e que uma olha para a outra como sendo o culpado ou a culpada, essa união é quebrada e cada um vai para o seu lado. E muitas vezes esses ex-amigos, ex-sócios não voltam a se falar. Assim também acontece no casamento, no matrimônio. Pessoas que declaram um amor eterno, uma unidade de alma eterna, um com o outro. Dali a algum tempo, quando as dificuldades da vida surgem, quando os problemas econômicos, familiares, os desafios pessoais aparecem, a união é quebrada e elas se afastam, se divorciam. Agora, será que isso é possível na vida de um cristão? Na vida de alguém que foi unido a Jesus Cristo? O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 35, quem poderá nos separar do amor de Cristo? O que pode nos separar de Jesus? Será a tribulação, o momento efervescente de uma sociedade, uma complexidade na saúde, como temos vivido, na economia? Será angústias, emoções, descontroles da alma, da mente humana? Será que a fome, a falta do que comer, será que a falta do que vestir nos afasta de Jesus? Será que isso quebra a união que há entre um servo de Deus com o seu Senhor? Será que a perseguição, a ameaça de morte, talvez por parte do Estado, como o que tem acontecido em Moçambique, em outras partes do mundo, o que tem acontecido na China, será que isso pode afastar o povo de Deus do seu Deus? Claro que não. Paulo vai dizer que nem a morte, nem a vida pode fazer isso. Porque, na realidade, a união com Cristo não pode ser interrompida, não pode ser rompida por esses fatores temporais, não pode ser revertida por situações que vivemos no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho. Porque essa união é eterna, ela foi consumada, é uma obra perfeita, concretizada através da obra de Jesus Cristo. A obra dele na cruz do Calvário por nós, que nos une a ele por um operar de seu Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos coloca em Jesus Cristo, nos tira do tronco de Adão e nos coloca num novo tronco. Ganhamos uma nova vida. Estamos unidos a Jesus e sem ele nada podemos fazer. Então que essa esperança de estar unidos a Cristo possa manter o meu e o seu coração vivo, esperançoso, para viver, para lutar, para seguir adiante nesses tempos complexos de vendavais, de fome, de perigos, de espada. Mas esteja bem certo que nada pode afastar você do seu Senhor e Salvador. Que Ele te abençoe. Amém.
Muito boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, estamos começando mais um Conexão com Deus. Gostaria de, em primeiro lugar, pedir para que os irmãos se inscrevam no nosso canal, compartilhem o nosso link, certamente você abençoará pessoas fazendo esse movimento. Muitas pessoas ainda não entraram no nosso canal e podemos ter esse tempo para que assim elas o façam. Gostaria de convidá-los para que abram as suas Bíblias na primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 1, versículo 9. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 9 diz assim: Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha que legal esse versículo, queridos. Paulo está nos falando a respeito de um dos aspectos mais importantes da nossa fé. Em Cristo, nós somos um com o nosso Senhor. E essa noite é uma noite de conexão com Deus. Nós não precisamos mais de sacerdotes para nos achegar ao nosso Deus. Nós não precisamos mais oferecer sacrifícios, porque o sumo sacerdote verdadeiro, genuíno, o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus, foi morto naquela cruz, para garantir que o seu povo, mais uma vez, pudesse se achegar à presença do nosso Rei. E mais uma vez nós podemos ter essa conexão com o nosso Deus. Que essa noite seja uma noite abençoada na sua vida, que você ouça a voz do nosso Senhor através da vida do nosso pregador, através dos louvores, que essa seja mais uma oportunidade de você ser abençoado, transformado, curado, libertado pela palavra do nosso Senhor. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, gostaria de orar contigo. Santo e maravilhoso Deus, eu quero te agradecer por essa noite. Muito obrigado porque temos o perdão dos nossos pecados no nosso Senhor Cristo Jesus. Obrigado porque agora nós temos vida, Pai, e vida em abundância. Pai, obrigado pela conexão com Deus, esse ministério que tem sido usado pelo Senhor em todo o nosso país, ó Deus, várias outras igrejas com esse mesmo movimento. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, toda a nossa zona leste, todo o nosso país, a Penha, ó Deus, cada pessoa, cada cidade aqui conectada, Deus, que a sua presença, Deus, se faça manifesta, abençoando, cuidando, curando, ó Pai. Que no nome de Jesus nós possamos, ó Pai, ser edificados na sua poderosa palavra. Abençoa, ó Pai, cada momento deste culto, que todo ele seja para a honra e glória do seu santo nome. Te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade, em nome de Jesus, amém. Queridos, louvemos ao nosso Deus. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos adorar o nosso Deus maravilhoso. Vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, que Deus derrame graça sobre as nossas vidas. Somente o nome de Jesus tem todo o poder. O nome de Jesus é poderoso para salvar. O nome de Jesus é poderoso para libertar. O nome de Jesus é poderoso para perdoar. O nome de Jesus é poderoso. Jesus é poderoso. Meu Jesus é poderoso. Jesus, Filho de Deus, só teu nome tem todo o poder.
fortalecer. Diga: vem, Senhor, vem, Senhor, renova o meu coração. Isso é uma oração, vamos lá. Vem, Senhor, e transforma o meu coração. Vem, Senhor, e restaura a minha casa, a minha vida, meu Jesus, meu Jesus. Vamos mais uma vez. Vem, Senhor, vem, Senhor, renova. Diga: vem, Senhor, vem, Senhor, e transforma o meu coração. Vem, Senhor, e restaura a minha casa, a minha vida, meu Jesus, meu Jesus. Canta, querido. Jesus, Filho de Deus, só teu nome tem todo o poder, tem todo o poder. Jesus, Filho de Deus, só tua graça pra me fortalecer, meu Jesus. Jesus, Filho de Deus, só teu nome tem todo o poder. Jesus, Filho de Deus, o Filho de Deus, só tua graça pra me fortalecer. Jesus tem todo o poder, não é verdade? É o nome de Jesus que dá alegria para as nossas vidas. É o nome de Jesus que derrama graça sobre o nosso coração, que renova o nosso coração, né? Nesse tempo de pandemia nós temos vivido tantas incertezas, é ou não é verdade? Tantas lutas, não é verdade? E quantas vezes a gente já não orou nesse tempo dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor. Você já fez essa oração ou não? Deus, como eu preciso do Senhor. Nós que estamos aqui, as centenas de pessoas que estão agora em casa, ou no trânsito, ou em qualquer lugar, com os seus aparelhos móveis, já passaram por algum tipo de luta nessa pandemia. Lutas financeiras, lutas com a saúde, lutas com o relacionamento em casa, reaprendendo a viver em tempos difíceis. Mas, queridos, Deus reina sobre as nossas vidas. E todas as vezes que nós clamamos o nome de Jesus, Ele vem ao nosso socorro. Ele vem nos socorrer. Ele é o nosso Deus. E eu acho que nós podemos nos achegar com ousadia diante do trono da graça de Deus. Amém, queridos? E pedir: vem, Senhor, e me ajuda. Vem, Senhor, e derrama a tua graça sobre o meu coração. Queria que você cantasse essa canção comigo, do fundo do seu coração, dizendo assim ao Senhor: venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Se em tuas mãos estou perdido, guia-me por teu amor. Ore isso, querido, diga: ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido,
graça, tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. E se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. E se eu não conseguir mais suportar, só Jesus, queridos, teu amor me guardará. Oh, oh, Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor. Senhor, de ti preciso, mais e mais eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu justo e fiel, de ti eu preciso. Necessitamos desse Senhor justo e fiel. Precisamos da ajuda dele, precisamos do encorajamento dele, do consolo dele, da direção dele, da luz dele conduzindo nossas vidas. Precisamos da intervenção desse Salvador justo e fiel. E você podia orar pedindo isso a Deus. Senhor, eu preciso da tua intervenção na minha vida pessoal. Você podia dizer a Deus: Senhor, nós precisamos da tua intervenção poderosa, sobrenatural, na nossa querida Zona Leste. Sempre oramos segunda-feira pela Zona Leste. Coloque-se em oração diante de Deus, peça o milagre, peça a manifestação sobrenatural, peça o derramar do Espírito Santo, peça o fortalecimento do nosso Deus. Peça a Ele: Senhor, Tu és poderoso, defensor. Tantos poderes das trevas se levantando contra famílias, tantas forças das trevas levantando contra você no teu trabalho, levantando contra a nossa sociedade, levantando contra a paz e a ordem na nossa Zona Leste, no nosso país. Então clame a Deus: Senhor, traz o teu socorro, Pai, traz os teus livramentos, Deus, traz o teu auxílio e graça, manda a tua ajuda do céu, Pai, envia teus anjos, Senhor, levanta teus soldados valentes, homens de fé, mulheres de fé, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, igrejas santas, vivas, fortes, ousadas, missionários, testemunhas fiéis do Evangelho, Deus, crentes genuínos, verdadeiros, vivendo o Evangelho da graça. Pai, levanta esse teu exército poderoso, aviva a tua obra, aviva, Senhor amado, as tuas igrejas aqui na Zona Leste. Nós clamamos, ajuda, Deus,
as igrejas em suas transmissões, nos cultos presenciais. Ajuda, Deus, aquelas que estão em crises, dificuldades financeiras por causa da pandemia, aquelas, Deus amado, que estão limitadas em suas ações, por suas limitações materiais também. Deus, dá graça, levanta pastores ousados, visionários, levanta, Deus, crentes, intercessores ousados, testemunhas fiéis. Santifica, purifica, aviva, fortalece a tua obra, Pai, e que ela cresça e se espalhe nessa região onde vivemos, e a partir dela, Deus, São Paulo, Brasil, Deus, as nações cheias da tua palavra. Ó Deus, que o conhecimento do Senhor, que a palavra do Senhor enche a terra como as águas enchem o mar. Que, ó Deus amado, a tua glória brilhe, que o Senhor nos use, Pai. O nosso desejo, Deus, é fazer parte do teu plano, é ser usados pelo Senhor, é ter a honra, o privilégio, Deus, de ser instrumentos para a realização de tua vontade na terra, Pai. Nossa oração é, Senhor, venha o teu reino, venha a tua vontade, não a dos homens, não a dos poderes constituídos, não das ideologias, não dos partidos, ó Deus, não dos governos humanos, mas que venha, Senhor, o teu reino, que venha a tua glória, que venha o teu poder, que venha, Deus, a tua presença, que através de nós o teu reino cresça. É o nosso clamor, Deus, é nossa oração, Senhor, é nossa súplica a ti, no nome precioso de Jesus, teu Filho santo e amado. Por Ele, em nome dEle, pelos méritos dEle é que oramos, Deus. Em Cristo Jesus oramos, Pai. Amém. Amém. Jesus nos ensina a pedir na oração que Ele apresenta como o ensino de como orar. Venha o teu reino. Essa é uma oração intensa, fervorosa que temos que fazer dia a dia. Não o reino dos homens, o reino de Deus. Não o reino humano, o reino celeste, dominando sobre os reinos da terra, sobre os poderes da terra. Que o reino de Deus cresça, se manifeste mais e mais através de nós. Essa é uma das buscas constantes nossa como conexão com Deus. Vamos cantar mais uma canção ao Senhor. Você tem oportunidade no Conexão com Deus também de adorar o Senhor com sua oferta, com seus dízimos. Quando você coloca a oferta aqui, é para o Conexão, nas ações nossas, somente como conexão com Deus. E aí você pode fazer transferência, como Deus colocar no teu coração. Você pode adorá-lo com sua voz, pode adorá-lo com sua oferta também. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor,
Aleluia. Ele é essa fonte preciosa de água viva. Pode se assentar, querido. Consagramos a Deus louvores, gestos, todo ato de doação do coração e da vida a Deus. Hoje nós estamos recebendo o pastor Roberto Alencar. Vai ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite. Quero convidá-lo a estar aqui à frente. Pastor Roberto é capelão do Mackenzie hoje, mas o conheci, pastor de São Geraldo do Araguaia. Passamos por lá, fez um trabalho precioso ali servindo a Deus. E desde a primeira vez que nos conhecemos, uma executiva de Supremo, uma identificação boa, preciosa. E temos caminhado juntos e acompanhado o ministério um do outro. E sempre de longe, né? Eu em Belo Horizonte, ele em São Geraldo do Araguaia, depois São Félix do Xingu, um pouco mais perto. Fui pregar lá para ele. Ele falou, né, que era mais ou menos uns 500 quilômetros de Araguaia. Como é que é o nome da cidade lá? Marabá. Aí pegamos uma estrada ele falou de estrada, 200 e poucos quilômetros de estrada de terra, uns 200 e poucos de estrada de terra. Aí depois ele disse que a estrada de terra era a parte boa da estrada, né? Que o asfalto é que era terrível. Mas sempre esse servo do Senhor, valoroso, precioso, guerreiro, ousado. E Deus o trouxe para estar aqui perto de nós, né? Nos fez estar próximos aqui em São Paulo. Benção, poder caminhar mais perto, mais juntos. E que Deus o abençoe e o use em nome de Jesus nessa noite. Dê a você autoridade no Espírito Santo de Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com cada um nessa noite. Com você que está nos ouvindo em sua casa, um privilégio, uma honra, um desafio estar aqui com vocês no Conexão com Deus, na Igreja Presbiteriana da Penha. Hoje, conversando com um amigo e brincando com ele, dizendo a ele, eu queria muito a sua unção, porque ele tem uma facilidade enorme com câmeras. Ele falou assim, faz o seguinte, olha para a câmera e pensa na ovelha que mais prestava atenção em você. Ainda bem que eu lembrei de um bocado. E lembrei de pessoas queridas que nos escutaram muitos anos em São Geraldo do Araguaia, depois em São Félix do Xingu, Redenção no Pará, por último no Colégio Mackenzie Palmas, no Tocantins, e hoje aqui em São Paulo. Nós temos algumas pessoas que nos ouvem semanalmente nas nossas devocionais. Agora estamos nos reinventando também nesse tempo de pandemia. Mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e Ele sempre tem sido gracioso para conosco. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Ontem à noite o pastor Juliano veio aqui à frente, fez uma propaganda. Eu estou orando o dia inteiro para que não tenha sido propaganda enganosa. Que seja um tempo realmente abençoado para que nós possamos aprender do Senhor. Queridos, eu vou pedir uma gentileza. Coloque água aqui para mim, que eu bebo bastante água, né? Sou meio nortista nesse aspecto, e água é algo que nós bebemos bastante, especialmente no tempo da exposição da palavra do Senhor. Apocalipse 1, versos 1 até 3, e depois o verso de número 8. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Verso de número 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é,
que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua graça infinita. Obrigado, Senhor, pela tua bondade e a tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor está no nosso meio. Obrigado porque o Senhor está com os nossos ouvintes nos seus lares. Te louvamos. E nessa hora, Pai, fala ao coração do teu povo espalhado pelos 4 cantos da terra. Fala ao coração que está cansado. Fala ao coração que está jubiloso. Fala porque a tua igreja ouve a tua voz nessa noite. Convém que esse que aqui está diminua e que somente o Senhor cresça, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Um rei estava em guerra com um inimigo poderoso. Preparou então os seus combatentes, os melhores soldados, e entregou a cada um deles uma couraça, cada um capacete, uma espada, um escudo, uma lança, um arco e flechas. Porém, um rapaz se apresentou querendo ir para a guerra, não por ser mandado, não por ter sido convocado, mas ele dizia: eu sou um voluntário. Entretanto, ele era fraco, não tinha preparação para ir à guerra e nem o porte físico de um guerreiro, mas por amor ao rei, ele queria ir para esta batalha. Então, suplicando ao rei, ele disse: rei, meu rei, eu sei que sou fraco, despreparado, mas por amor a ti, eu gostaria de ir para essa batalha. E o rei, então, vendo o amor que movia aquele súdito, ordenou aos seus generais que dessem àquele moço a melhor armadura, a espada mais afiada, o escudo mais resistente, a lança mais penetrante, o arco mais poderoso, e que o colocasse no cavalo mais ágil, mais veloz, e que assim, junto com os outros soldados, ele fosse para a batalha. O moço que era fraco, quando vestiu aquela armadura colossal, se sentiu crescer por dentro dela. E quando viu que estava recebendo as melhores armas e a melhor armadura, uma confiança extraordinária se apoderou dele. E naquela batalha ele dizia: eu vou vencer, porque tenho comigo as melhores armas, a melhor armadura. Eu vou vencer principalmente porque o rei colocou em mim a sua confiança e me enviou para a batalha. E indo à peleja, ele se destacou de todos os outros guerreiros e de todos que o olhavam. Viam um combatente, viam a sua audácia, o seu atrevimento na batalha, mas não sabiam quem era aquele moço. Queridos, o livro de Apocalipse é um livro um tanto quanto complexo e não é dos mais fáceis de entender. E isso devido aos seus muitos símbolos ou figuras de linguagens que são totalmente estranhas para nós atualmente. Já uma outra dificuldade talvez sejam as revelações estapafúrdias e errôneas que se multiplicam, especialmente por aqueles que se dizem especialistas em Apocalipse, e tem aos montes por aí, e que acabam trazendo contradição e confusão ao seio da igreja, por revelações que não provêm de Deus e muito menos da sua palavra. Óbvio que o Apocalipse certamente é um livro que sofre mais abusos, tem sofrido no decorrer da história, e como decorrência é o livro que tem despertado reações sempre as mais adversas, antagônicas possíveis. Mas também há aqueles que amam por seu conteúdo, por sua beleza, por suas imagens fortes. Por outro lado, há aqueles que sentem verdadeiro pavor do livro e só faltam bater na madeira quando ouvem falar do livro de Apocalipse. Não era muito difícil, nós ouvimos antigamente que quem lia Apocalipse ficava doido, ou coisa parecida lá nos nossos interiores do nosso Brasil. Mas a confusão é por não compreenderem, ou por devido a estudos ou sermões ouvidos, que revelam uma perspectiva equivocada de Apocalipse.
O propósito do livro, no geral, é um só: confortar a igreja militante nas lutas contra as forças do mal. O tema do livro é a vitória de Cristo e de sua igreja sobre o dragão, Satanás, e sobre os seus seguidores. O Apocalipse, queridos, tem como objetivo mostrar que as coisas nem sempre são o que parecem ser. E resumindo o tema desse livro, ele pode ser colocado nessas palavras: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Apocalipse 17:14. O tempo que esse livro foi escrito, ele é escrito no tempo do imperador Domiciano, entre os anos 95 e 96, um imperador visceral, um homem perseguidor que promoveu em todo o império uma verdadeira caça, uma tortura e morte dos cristãos, que começou num primeiro momento em Roma, a capital do império, mas depois se espalhou por todas as cidades, por todas as terras dominadas pelo império. Em 1951, um filme chamado Quo Vadis conta em uma das suas uma cena que o imperador Nero põe fogo em Roma e culpa os cristãos, supostamente porque miraculosamente os bairros onde residiam cristãos e judeus são os únicos que não são destruídos pelo fogo. Diante da revolta popular, colocar a culpa nos cristãos não foi difícil, visto que esses já eram considerados misântropos. O que é isso? Inimigo da raça humana, que é o oposto de filântropos, de filantropia, que vem a amizade para com a raça humana. Por não participarem dos jogos, por não participarem da vida social de Roma, que era sempre dedicado a homenagear algum deus. Assim, qualquer desastre, qualquer catástrofe ambiental, ou mesmo a derrota do exército romano em alguma batalha, eram culpa dos cristãos. Porque eles diziam: perdemos a guerra, porque os cristãos não homenageiam os nossos deuses. Então, aos poucos, ser cristão por si só já era um crime. Por isso, confessar ao Senhor Jesus como Senhor e Deus e não o imperador romano certamente lhe traria problemas. E essas perseguições só vão cessar no ano de 311 depois de Cristo, quando Constantino, Licínio e Galileu, que lutavam pelo trono do Império Romano, assinam o tão famoso Edito de Tolerância para com os cristãos. Meus queridos, presentes aqui e também os nossos ouvintes em casa, eu poderia gastar aqui com vocês tempo expondo acerca do contexto vivido nos dias de Apocalipse, a divisão dos temas, ou ainda sobre visões e correntes teológicas sobre o livro, pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo. Mas além do tempo que não nos permite, não é tanto o nosso foco nessa noite. E dentro da nossa proposta de conduzir a Igreja do Senhor a compreender essa mensagem de esperança que há contida nesse livro, e diante da realidade que vivenciamos de uma batalha espiritual, eu quero convidá-los para nessa noite, sobre a graça de Deus, a orientação da Trindade Santa, compreendermos o seguinte: da batalha ao triunfo, Apocalipse, uma mensagem de esperança. Em primeiro lugar, meus queridos, porque antecipa tudo o que nós precisamos saber a respeito do nosso inimigo. Apocalipse 1 e 2, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Temos aqui na linguagem moderna, os adolescentes e os jovens gostam muito, temos aqui um spoiler, né? Mas não é um simples spoiler. Devido à magnitude da revelação, a gente pode chamar isso aqui de um mega spoiler, que Jesus dá para a sua igreja sobre o que haveria de acontecer.
ainda que muitas coisas não estivessem claras naquela época em que foi escrito, e também não estão tão claras hoje, devido à linguagem simbólica do livro de João. O real intuito de Cristo é deixar claro para a igreja que no curso da história, os planos mais maquiavélicos do maligno não estão ocultos, porque Lucas capítulo 8, verso 17, e depois 12:2, diz que não há nada que esteja em oculto, que não venha ser revelado. Isso para nós, meus irmãos, é extremamente relevante, especialmente em dias como os que vivemos, onde as coisas são tramadas na surdina. E assim, como nos dias de Apocalipse, onde a verdadeira igreja de Jesus é enxergada como inimiga da humanidade, por não coadunarem com as condutas, por não se entregarem aos poderes asquerosos do mundo no qual está inserida. Basta você, meu irmão, dar uma observada nos ataques que temos sofrido atualmente, por não aceitarmos ser regidos por supostas e determinadas agendas, que dizem que o errado é certo, e que o certo é errado, e que simplesmente quem destoa e quem discorda é ultrapassado, é radical e coisas do gênero. Mas sabe, irmãos, tem horas que eu tenho a impressão de que a igreja está um pouco assustada com os acontecimentos em seu redor, como se nada do que está acontecendo já não tivesse sido revelado por Deus na sua preciosa palavra. Nessa vida nossa de ministério, eu ouvi uma dessas frases que a gente ouve, mas não sabe quem falou e não sabe se tem autoria. E a pessoa disse assim: pastor, depois que Judas traiu Jesus, eu não me assusto com mais nada. E deveria ser assim mesmo. Nós não deveríamos nos assustar com absolutamente nada. Basta uma leitura atenciosa no sermão profético de Lucas capítulo 24, a partir do verso 7, para perceber que o Senhor nunca nos deixou no escuro quanto ao futuro. Observe o texto. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganado, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas, também grandes sinais nos céus. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todo quanto se vos opuserem, e sereis entregue até por vossos irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós, de todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa esperança que guardareis a vossa alma. Meus irmãos, se nós como igreja andarmos assustados e acuados diante de todas as tragédias e loucuras que ocorrem no mundo, então nós temos um problema muito grande. Não é só de não conhecer Apocalipse, é de não conhecer o restante da Bíblia, meus irmãos. A mensagem do Apocalipse tem que funcionar para nós como uma vacina. Nesses tempos de pandemia, o que mais se espera é uma suposta vacina. Mas Deus já nos deu, Deus já nos vacinou. Apocalipse funciona, porque injeta em nós anticorpos apropriados, para que na hora que sofremos os ataques, resistamos e permaneçamos firmes e perseverantes nas nossas posições. E nesses dias, é óbvio que pastor Maurício já ouviu muito isso, pastor Juliano, pastor Léo, Tom, Carlinhos.
Os pastores dessa igreja já ouviram as pessoas preocupadas em saber: pastor, Jesus está voltando? Essa é a grande pergunta. Nos primeiros dias da pandemia, a gente dava bom dia, a pessoa pergunta: Jesus vai voltar? Eu falo: vai, claro, com certeza, ele voltará, mas eu não sei quando. Mas é interessante que, na verdade, as pessoas não deveriam estar preocupadas com isso, mas deveriam estar preocupadas se estão fazendo uma leitura correta do momento que nós estamos vivendo. Meus queridos, a pergunta correta não é quando Jesus voltará. A pergunta correta é: eu estou preparado para a batalha que antecederá a volta de Jesus? Essa é a pergunta. Porque eu não sei se você percebeu o cenário que está se desenhando para a igreja do Senhor. Caso você não tenha percebido, coloque os óculos das Escrituras, corrija a sua visão urgentemente, porque cego não entra e não ganha batalha. Caminhando, queridos, na nossa exposição dessa noite, do triunfo, da batalha ao triunfo, Apocalipse, uma mensagem de esperança. Em segundo lugar, porque revela com clareza a natureza da nossa guerra. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 12, versículos de 1 até 7. Acompanhe. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve na frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, então um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. O general chinês Sun Tzu diz o seguinte: informação é crucial. Nunca vá para uma batalha sem saber o que pode estar contra você. Isso é a arte da guerra. Ao lado de uma igreja, queridos, que parece estar sendo pega de surpresa com as investidas do maligno, nós temos uma igreja que parece, eu digo parece porque eu não posso absolutizar isso, parece que não conhece a natureza do seu adversário. Vemos crentes e pastores brincando com o diabo. Ora, fazem um espetáculo no qual o diabo é subjugado diante das câmeras, de maneira a demonstrar a autoridade de determinada denominação. Ou vemos uma igreja onde se tem medo até de pronunciar o nome. Só falta bater na madeira quando ouve o nome do coisa ruim. Pior do que uma igreja amedrontada é uma igreja que não entende a natureza da batalha, que não entende a natureza espiritual da sua batalha e também não entende a grande força que há nesse mal. O texto diz que 1/3 dos anjos seguiram a Satanás. Não foi 1/3 da humanidade, mas 1/3 do exército dos céus. A partir disso podemos ver o grau de convencimento do inimigo. Isso é revelador, pois eram seres espirituais e eram dotados para a batalha. E é isso, queridos, que Paulo tem em mente em Efésios 6:10, de 10 a 20, quando nos instrui claramente sobre a batalha que devemos travar e as armas que devemos usar diariamente. Nada, ouça isso, nada, absolutamente nada é neutro. Não existe normalidade, nada é relativo. Não é só uma fala inocente de um formador de opinião, não é só uma fala de um apresentador de televisão, não é só uma fala de um youtuber ou uma youtuber. Não é. Tudo é espiritual. Por isso eu defendo nessa noite máxima atenção na busca do discernimento sobre o momento e sobre as batalhas que nós estamos vivendo.
Abraham Kuyper vai nos dizer o seguinte: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. E isso, meus queridos, se Cristo disse que tudo é dele, você não acha, sinceramente, você não acha que o inimigo vai ficar com os braços cruzados, aplaudindo e dizendo assim: que legal, os santos estão totalmente debaixo do domínio de Jesus Cristo, ótimo, vou tirar férias das minhas diabices. Lembre-se, ele é o seu maior inimigo. Lembre-se, a sua função é matar, roubar e destruir, conforme João 10:10. Ele não tira férias, ele não descansa, ele não recolhe os seus exércitos. Assim como Jesus é seu Senhor, o diabo é seu inimigo. Assim como Deus não brinca de ser Deus, o diabo não brinca de ser diabo. E lembre-se que nessa batalha ele não está só, ele arrastou 1/3. E é um bocado de gente ruim, deformada, que serve aos seus propósitos. Por isso, numa linguagem de quartel, é hora de colocar a faca nos dentes e usar as armas que estão à nossa disposição, pois Deus deixa para nós um arsenal. Deus coloca para nós um arsenal com muitas armas que infelizmente às vezes é muito pouco usada pela igreja. Nesse universo bélico, espiritual que Deus deixa para a igreja, os meios de graça são armas poderosas que estão à nossa disposição. Um teólogo chamado John Blanchard os divide em meios de graça particular e coletivo. Os particulares são a leitura da palavra, a oração e a meditação. É muito similar à Lectio Divina da Igreja Católica da Idade Média, se acrescentássemos aqui a contemplação. Mas já os meios de graça coletivo, ele diz assim: reunir-se para adoração é o primeiro desses meios. O segundo meio público da graça são as ordenanças do Evangelho, o batismo e a Santa Ceia. Terceiro, comunhão com os irmãos e irmãs em Cristo, que é o terceiro. O quarto é oração coletiva. Meus queridos, quando eu olho para isso, quando eu olho para essas armas, especialmente na segunda parte delas, que são as coletivas, fica iminente uma maneira como Satanás tem atacado a igreja do Senhor. E essa maneira, se você não percebeu, é colocando entraves para que a igreja do Deus Altíssimo não se reúna. Pois se você observar atentamente os itens 1, 3 e 4, tem a ver com a igreja reunida. Meus irmãos, a adoração comunitária, a comunhão dos santos, as orações coletivas são marcas fortes e são parte do arsenal que está à disposição da igreja. Antes, meus queridos, que alguém me diga: mas Roberto, nós estamos transmitindo cultos. Queridos pastores, não se ofendam comigo, eu tenho visto isso. Eu acompanho não só essa igreja, estava conversando com o pastor Juliano, e eu estava observando como as adaptações foram sendo feitas paulatinamente, desde o primeiro dia de culto até ontem, quando eu assisti com vocês, muitas adequações foram feitas. Acompanho a igreja de um outro amigo também, e eu vi como eles se desdobraram, e cada pastor virou youtuber, virou um Deus nos acuda, porque saiu live de tudo quanto é jeito, às vezes só saía a testa. Eu mesmo sou um desses que sou horroroso para essa questão, né? Mas olha uma coisa interessante que tem acontecido. Meus irmãos, apesar de haver um desdobramento para prover pastos verdejantes, Satanás tem conseguido sutilmente fazer com que os membros das igrejas se acomodem, permaneçam na zona de conforto. Os cultos em alguns locais, como São Paulo, já voltaram, faz um bocado de dia, né? Já foram liberados, respeitando aí os grupos que não podem estar, né? O pessoal do coral está louco para estar aqui. O pastor Amaury está dizendo: o pessoal do coral quer voltar, mas parece que quem quer vir para a igreja não pode, né? E o pessoal aí acima de 60, com comorbidades, as nossas criancinhas, tudo bem, a gente entende que esse pessoal não pode estar aqui. Mas, meus queridos, há pessoas que não botaram o pé na igreja ainda, pessoas saudáveis,
pessoas sem comorbidade, pessoas que não têm idosos em casa, mas que estão como que anestesiadas, pessoas que vão ao mercado, que vão ao banco, que fazem caminhada, mas na hora de ir para a casa do Senhor, desfrutar da comunhão dos santos, estão com receio, ou estão com medinho. Estranho, né? Muito estranho isso. O pastor Arival Casimiro, outro dia postou nas suas redes sociais a seguinte fala. Eu estou dizendo que é dele porque acredito que seja. Ele escreveu assim: se você já foi a esses lugares após o surgimento da pandemia, banco, farmácia, mercado, casa de parente, casa de vizinho, fique atento, preste bem atenção aqui comigo. Você já pode vir para a igreja. O mesmo Deus que te guardou nesses lugares, Ele te guardará na casa do Senhor. Não é possível que nesse lugar que Deus se faz presente, Ele não nos guardaria. Porém, faça a sua parte. Use máscara, lave sempre as mãos, use álcool em gel e cultue ao nosso Deus. Buscar em primeiro o reino dos céus, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Alguns estão parecendo o Walking Dead. E na palavra de Apocalipse 3:1, parecem vivos, mas estão mortos. Para vocês, meus queridos, uma palavra nessa noite: acordem. Porque a palavra do Senhor nos diz em Efésios 5:14: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará, porque a guerra está às portas e você está assistindo Netflix. Não dá. Você vai ser penetrado pelo inimigo. Mas, queridos, é tempo de checar. O general vai passar em revista. O Senhor vai ver como está o seu exército. Vamos ver como estão os componentes da sua armadura. Efésios capítulo 6, de 10 a 18. Verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e força do seu poder. Queridos, não existe delivery espiritual. Tem que haver comunhão com o alto, tem que haver comunhão com os santos. Só assim teremos o dinamis de Deus agindo em nós. Pastor Roberto, é porque eu tenho medo de ir lá, a igreja está cheia. Não tem problema, faz 5 cultos, porque tem 5, 6 pastores nessa igreja, um monte de seminaristas. Dá conta do recado. O problema é a igreja cheia, não faz mal, faz 10 cultos por dia. Eu estou exagerando, dando serviço para os outros, mas as desculpas, elas têm que ser derrubadas desse jeito. Verso 11: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Pergunta: já entendeu a natureza da batalha, ou está pensando que o inimigo nunca vai atacar você? Verso 13: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Pergunta: você está de armadura ou está de pijama? 14: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo da couraça da justiça. Estamos sendo regidos pela verdade de Deus ou pelas fake news do pai da mentira? O coração está protegido ou está aberto, pronto para ser atingido? Verso 15: calçai o evangelho com a preparação do evangelho da paz. Os seus pés estão bem calçados? A sua base está bem sólida? Ou nesse tempo você tem negociado princípios do evangelho em vez de pregar princípios do evangelho? Verso 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé está intacta ou cambaleante? Se ela estiver fraca, acredite, a vitória está perdida. Verso 17: tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A mente está protegida, porque antes do inimigo atacar o seu corpo, ele vai atacar a sua mente. Imagine os primeiros dias da pandemia. A primeira semana a gente achou que era folga, mas depois a gente começou a perceber que não ia voltar. A gente começou a perceber a pandemia tomar corpo. A gente tinha medo. Eu falo isso porque eu tinha medo. Porque eu não sou super-homem.
A mente foi muito mais atacada do que o corpo. Sabe, queridos, a palavra de Deus está no coração ou está em algum canto da sua casa? O verso 18 vai nos dizer: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração tem sido incessante ou estamos naquela vida da oração, café, almoço e janta? Meus amados irmãos, nos dar conhecimento quanto ao inimigo, explicitar a natureza da batalha, faz parte da mensagem de esperança de Apocalipse. E até parece que o general Tsu leu Efésios, pois na arte da guerra ele diz: não é preciso ter olhos abertos para ver o sol, nem ter ouvidos afiados para ouvir o trovão. Para ser vitorioso, você deve enxergar o que não está visível. E ainda, a arte da guerra nos ensina a não confiar na probabilidade de o inimigo não estar vindo, mas sim na nossa própria prontidão para recebê-lo. A esperança da mensagem apocalíptica não permite que sejamos pegos de surpresa. A esperança da mensagem apocalíptica nos faz conhecedores da natureza da nossa batalha e, finalmente, da batalha ao triunfo. Apocalipse, uma mensagem de esperança, porque ele revela o triunfo do Senhor da igreja e da igreja do Senhor. Verso 7 de Apocalipse 12. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o seu lugar. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra com ele e os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós que neles habitai. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Meus queridos, no ponto anterior, eu disse que o inimigo, ao ser expulso, ele arrasta um terço. Mas deixa eu completar a informação. Eu quero dizer que 2 terços permaneceram fiéis, permaneceram no seu lugar, continuaram servindo ao Cordeiro, continuaram servindo a Deus ao lado da Trindade Santa, e estão sob as ordens dos generais de Deus, para pelejar por nós. Ou seja, não há quanta matemática simples, para cada demônio tem 2 anjos, ponto final, 2-1 para nós. Contudo, não é tão simples assim essa matemática. Há uma peleja, há uma luta. Eu falo isso para demonstrar que está sendo travada uma batalha entre a igreja do Senhor e as hostes de Satanás. Mas a palavra deixa muito claro, e desde o início eu disse que Deus já deu um spoiler para nós. Nós vamos vencer. A vitória será da igreja, a vitória será do Cordeiro, a vitória será da igreja do Senhor e do Senhor da igreja. Mas as armas continuam sendo espirituais, conforme Efésios 6. E de acordo com Apocalipse 12:11, que diz: eles, pois, os venceram pelo sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O texto do Apocalipse nos revela que o dragão é o poder do mal que opera no mundo, Satanás, que é expulso dos céus, na terra, encolorizado e sabendo que lhe resta pouco tempo, persegue a mulher, que é o povo de Deus. Isso fica claro ainda na narrativa seguinte, porque a perseguição se intensifica. Agora surge uma besta de 10 chifres, possivelmente o poderoso Império Romano. Tem características das 4 bestas de Daniel 7, de 1 a 8. Ela tem e age no poder do dragão e na sua autoridade. Apocalipse 13:2 mostra-se como imitação do Cordeiro, Apocalipse 13:3, e como alternativa a ele,
A besta é o falso cordeiro, que leva o povo a adorar o dragão, em Apocalipse 13:4. A besta que emerge da terra e tem apenas 2 chifres são os falsos profetas, que operam grandes sinais, Apocalipse 13:13. E promovem o culto idolátrico a ela, Apocalipse 13:12. Seus seguidores recebem uma marca, Apocalipse 13:16, que é uma imitação da marca recebida pelos que seguem a Jesus, em Apocalipse 7:3 e 9:4. Essa marca, o nome da besta, ou o número do seu nome, Apocalipse 13:17. E o que permite as pessoas comprar ou vender, viver e interagirem e não ser morto, Apocalipse 13:15. Esse nome ou esse número é nome de homem, 666, Apocalipse 13:18. Antes que você comece a arrancar os cabelos, que não é o meu caso, nem do pastor Juliano, de desespero, eu quero dizer uma coisa para você. Tudo isso passa uma ideia de um inimigo que não é tão poderoso quanto parece ser. Se nós não estivermos com as nossas vidas sob o comando soberano do Cristo e com os olhos fixos nele, nós ficamos inclinados a olhar para a sombra projetada às costas do anão e não observarmos a sua real estatura, porque quando a sombra está projetada, até anão vira gigante. Eis o antídoto para o medo, eis o antídoto para o desespero. A narrativa de Apocalipse continua. A visão anterior não mostra que aquilo é o fim de tudo. A história humana não terminará daquele jeito. E em contraste com as bestas anteriores, Apocalipse 14 começa por apresentar a figura do Cordeiro rodeado por todo o povo de Deus, que celebra um novo cântico da salvação, os 144 mil que não dobraram os seus joelhos a bestas e trazem a marca de pertencer ao Senhor, Apocalipse 14:1. Apocalipse 14 mostra o Cordeiro estando de pé, sendo seguido pela multidão. São os que resistiram ao dragão e à besta, e aos falsos profetas e aos falsos sacerdotes que servem à besta. A visão mostra que, tal como aconteceu com Israel, do profeta Elias, há muita gente que não se dobrou, que não adorou ao Deus Baal e nem beijou a sua imagem. 1 Reis 19:18, haviam mais 7.000 fiéis em Israel. Não estamos sós, aleluia! Podemos até não ver, mas o povo de Deus está de pé, enfrentando as adversidades e vencendo as tentações e as perseguições no poder do Espírito Santo. Como disse o profeta Eliseu ao seu servo, ao verem-se cercados pelos exércitos da Síria: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. 2 Reis 6, 16 e 17. A história, meus queridos, precisa ser narrada e repetida por nós diariamente, como vencedores que somos. E que sabemos o que acontecerá, porque a palavra do Senhor já disse o que aconteceria. Prepare-se para o triunfo final e retumbante, o grande finale, a apoteose. Vejamos como se revela esse plano maravilhoso, preparado por Deus para cada um de nós antes da fundação do mundo. Primeiro, o império das trevas e seus falsos profetas serão aniquilados. A visão de Apocalipse 14 mostra as advertências. O primeiro anjo anuncia a chegada da hora do juízo divino sobre a criação. O segundo anjo anuncia a queda da Babilônia e o seu diabólico império. O terceiro anjo anuncia a derrota final e o juízo sobre as bestas e os seus seguidores e partidários da besta. Apocalipse 14, de 9 a 11. E a derrota final do mal está lá em Apocalipse 19 até 20, 15. Essa revelação divina, meus queridos, tem que dar forças para o povo sofredor, para cada um de nós. Outro dia, assistindo o culto, vi que vocês batizaram um muçulmano. Não podia aparecer o nosso irmão. Que situação! Uma fé secreta.
Mas é por esse povo perseguido, é por nós que não somos tão perseguidos ainda, que essa revelação traz esperança e nos fará resistir às perseguições e perseveraremos fiéis na fé em Jesus. Apocalipse 19, de 11 a 21, descreve Jesus agora, o glorioso vencedor, montado em um cavalo branco, derrotando os reis da terra, e a besta e os seus falsos profetas. Todos eles são capturados e jogados e condenados no lago de fogo e enxofre, onde o fogo não apaga e a morte é eterna, que é o inferno. A arma de Jesus é a espada que sai da sua boca. É a verdade, é a justiça de Cristo se impondo contra a mentira e contra o mal. Tão certa é a vitória de Cristo sobre a besta e o falso profeta e sobre os que o adoram, que um anjo, posto em pé no sol, convoca todas as aves para se ajuntar para a grande ceia de Deus, para comer as carnes de reis, de capitães, de homens poderosos, de cavalos e de seus cavaleiros. Sim, a carne de todos os iníquos, tanto os livres quanto escravos, pequenos e grandes. É um imenso massacre, é o Armagedon. Ufa, acabou? Não. O final ainda é mais triunfal ainda. A segunda coisa, o julgamento final e a destruição de Satanás. Apocalipse 20, de 1 a 6 diz: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também os tronos, e neles se assentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi também as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Esse texto é por demais revelador, especialmente para nós que vivemos os dias maus de Efésios 5,16, onde as batalhas se multiplicam diariamente em todas as ocasiões, e parece que algumas vezes seremos engolidos por elas. A mensagem clara ao nosso coração é: o domínio de Satanás é limitado, assim como o seu poder, porque ele é criatura e não criador, ele é servo e não senhor, ele é finito e não infinito. Ele e os seus anjos serão julgados e aprisionados, os eleitos serão ressuscitados e reinarão com Cristo. E eu não vou parar aqui para discutir milênio e seus desdobramentos. Eu quero que visualizemos o fim da história, porque nela que os nossos olhos devem estar fitos, assim como diz Hebreus capítulo 12, nos versos 2 e 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Colossenses de 1 a 4 diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A visão da destruição do império das trevas, dos seus profetas e do julgamento final, e a destruição de Satanás, agora nos possibilitam o ápice da mensagem do Evangelho, do livro de Apocalipse. Quando a igreja do Senhor entrará no descanso, o descanso eterno,
e descortina-se diante de nós a visão que nos fará esquecer todas as lutas, todas as dores, todas as lágrimas e todas as adversidades. Eu convido a você, abram os olhos e vislumbrem o triunfo final, o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Apocalipse 21, de 1 a 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Meus queridos, Gênesis conta que Deus criou os céus e a terra. Apocalipse descreve novos céus e nova terra. Gênesis diz que os luminares são chamados à existência: o sol, a lua e as estrelas. Em Apocalipse, a cidade não precisa nem de sol, nem de lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Gênesis descreve um paraíso que foi perdido. Apocalipse descreve um paraíso que é restaurado. Gênesis descreve a astúcia e o poder do diabo. Apocalipse conta que o diabo foi preso e lançado no fogo que arde com fogo, no lago que arde com fogo e enxofre. Gênesis retrata a cena infeliz do homem fugindo de Deus, escondendo-se da presença do Todo-Poderoso. Apocalipse mostra a mais linda e íntima comunhão entre Deus e o homem redimido. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Ele habitará com eles. Finalmente, enquanto o Apocalipse mostra-nos a árvore da vida com um anjo para guardar o seu caminho, Apocalipse restaura ao homem o direito de acesso a ela, para que lhes assista o direito à árvore da vida, em Apocalipse 22, 14. Como é muito bem sinalizado por Paulo em Romanos 8, toda a criação será redimida do poder do pecado, da morte, do mal, não apenas aqueles que estão escritos no livro da vida, mas todo o universo, a fauna, a flora serão redimidos. É chegada a hora de vermos Deus face a face. Apocalipse 21, 4. Quando o Senhor lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as coisas antigas já passaram. Através de Jesus, que é o caminho e a porta, retornaremos à vida e à realidade espiritual plena de Gênesis pré-queda. Que visão espetacular. Não digo que é inacreditável, porque essa revelação está devidamente registrada na palavra de Deus. Mas temos que reconhecer que no meio das lutas e tempestades e investidas do diabo e seus exércitos, muitas vezes essa visão fica um tanto obscurecida, mas em nenhum momento deixou de ser verdade, em nenhum momento deixou de estar diante dos nossos olhos. Isso nos traz uma pergunta: qual é mesmo o tema desse livro? Este é o tema: Cristo e não o diabo é o vitorioso. O plano de Deus, embora por um pouco aparentemente vencido, é no final visto com o seu grande triunfo. Somos vencedores? Não, somos mais do que vencedores, pois não só fomos libertados de grande maldição. Na verdade, queridos, fomos libertados de toda a maldição. E com essa maldição, obtivemos a mais gloriosa das bênçãos, que é habitar com Deus eternamente. Vocês lembram do soldado do início? Vencida a guerra, os heróis foram condecorados. E o rapaz também foi condecorado pelo rei. E quando se tirou a armadura, viram que ele era o mesmo rapaz franzino, magrinho e fraco, mas que por causa da armadura que o rei lhe dera, se tornou vitorioso, um vencedor. O apóstolo Paulo, que se considerava fraco a ponto de dizer que essa era a sua glória, segundo Coríntios 12, 5,
Em resposta a isso, ouve de Deus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo, entendendo, diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Meus irmãos aqui presentes, você que está em casa, ovelhas queridas, amigos preciosos, temos uma guerra para vencer. Mas não se preocupe, Deus tem uma armadura para você. Deus tem armas de guerra para você. Deus tem a melhor espada, que é a sua palavra. Deus tem a couraça da justiça. Deus tem o capacete da salvação. E você pode se tornar sim um vencedor. Mas é preciso que você chegue-se ao rei dessa história e diga: Deus, eu sou fraco, mas por amor a ti eu irei para a batalha, e sob o seu comando eu vencerei essa guerra. Assim como o povo de Israel precisou travar batalhas físicas para tomar posse da terra prometida, assim também nós precisamos travar uma batalha espiritual diária, se quisermos tomar posse da Canaã celestial, se quisermos morar na Nova Jerusalém. Porque Apocalipse 2:10 vai dizer: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos a provas, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Em Apocalipse, Cristo responde à ardente oração da igreja por sua volta, dizendo: certamente venho sem demora. Atentemos para as suas admoestações. E em resposta a tamanha declaração de esperança, o coração de João pulsa, está pleno de êxtase, sua alma se consome desse anseio, seu olhar tenta varar as nuvens, e num êxtase de amor ele clama: amém, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Junto à sua armadura, anexe essa mensagem de esperança. Da renhida batalha ao glorioso triunfo, Apocalipse traz aos nossos corações uma mensagem de esperança que revela com antecedência detalhes do inimigo, nos faz plenamente conscientes da natureza da batalha e antecipa um final apoteótico. Apocalipse deve soar aos nossos ouvidos como um hino triunfal, uma canção para servir como trilha sonora para as batalhas da igreja do Cordeiro. Cantemos, cantemos, cantemos a canção da esperança, cantemos a canção do Apocalipse. Que Deus os abençoe. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu.
de um trovão, luzes se apagou. Louvores, honra, glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Por causa desta viva esperança, esse banho de Bíblia derramado sobre nós nessa noite, coisa boa, preciosa. Obrigado, pastor Roberto. Falando sobre batalha espiritual. Às vezes a gente ouve ministrações sobre batalha espiritual que no final dá vontade de desanimar, não é? Falam tanto do diabo, do que o diabo faz, você termina derrotado, deprimido. Batalha espiritual é isso, é Cristo Jesus. É a guerra de Cristo, nosso general supremo, nos liderando contra os exércitos de Satanás, que é mais fraco e é minoritário. E Cristo e o seu exército triunfarão gloriosamente. Louvado seja Deus. Semente da esperança plantada no nosso coração, para você ficar animado e entender, quanto mais acirrada a batalha fica,
mais animado você fica, porque é o inimigo sendo derrotado. Glórias a Cristo Jesus. Deus nos encha de esperança e coragem, de ânimo e fé, de forma muito especial nesse mês de agosto. Começamos bem, começamos com uma palavra boa, inspiradora para o nosso coração. Segunda-feira que vem, nós estamos de volta com Conexão com Deus, pode colocar aí. Nosso desafio vai ser falar sobre Miguel e a batalha com o príncipe da Pérsia, Daniel 10. Essa guerra espiritual sinalizada lá no livro de Daniel para nós. Uma visão gloriosa que Daniel tem de Cristo Jesus. Então nos ajuda a divulgar, ajuda aí a semear, tá certo? Desafio para nós sempre é curtir e compartilhar. Isso é o Evangelho, você tem que curtir e compartilhar. Não é só curtir, ficar para você. Compartilhe, semeie, nos ajude, tá certo? Semana que vem então continuamos esse assunto, esse tema tão quente para nós. Nós vamos fechar aqui agora, né? Agradecemos mais uma vez aqui o pastor Roberto, que bondosamente atendeu o nosso convite, veio. Você que está aqui presente. E informando para quem está aí também distante, né? Está acompanhando pela internet. Estamos já liberados para vir, para você estar aqui presencialmente. Estamos já flexibilizando, tá certo? Aqui em São Paulo já temos uma flexibilização de 40%, isso é a boa notícia, né? As igrejas já estão subindo de 30% para 40%. Nós colocamos um corte mais baixo um pouco, mas já estamos flexibilizando também. Já podemos aí ter mais de 100 pessoas, então a partir de agora estamos aqui anunciando. Semana que vem você já pode vir. Qual é a condição? Você precisa mandar um WhatsApp no 26417654 avisando que você vem. Então essa é a condição, semana que vem, tá certo? Esse mês de agosto nós temos, semana que vem eu prego no dia 17, fazendo conta errada, dia 17, pastor Paulo Júnior. Na outra, então, que é dia 24, pastor Carlos Henrique. E na última, 31, pastor Juliano fecha aqui a batalha espiritual. Pastor Juliano vem quando os inimigos já estiverem todos derrubados. Só vai fazer o desfile triunfal. Só o desfile triunfal assim, já vai entrar de cavalo branco ali. Vai ser, mas agosto é um mês de desafio missionário. Por isso que estamos falando sobre batalha espiritual. Batalha espiritual não é a igreja acuada, sitiada pelo diabo, sendo massacrada por ele. Batalha espiritual é a igreja derrubando as portas do inferno e avançando e pisando no território do maligno. Então, o que você precisa fazer? Mandar uma mensagem, seu nome e dizendo que você vem, tá certo? Se extrapolar o número aí, a gente encerra. E aí você precisa então já mandar o seu nome lá para fazer parte, tá ok? Então esteja orando, ajudando a divulgar mês de agosto. A ETEP também volta quinta-feira. Quinta-feira as nossas aulas de teologia, a escola teológica já retorna. Esse semestre falaremos sobre cristologia, a natureza de Cristo. Falamos sobre Deus, agora sobre Cristo. Você pode assistir online, já presencialmente também, se quiser participar da aula, pode vir participar presencialmente. A aula é transmitida ao vivo, mas também você já pode participar aqui presencialmente no templo, tá ok? Então, são aí as coisas importantes. Aliás, mais uma, sexta-feira nós temos uma live, superação, joga aí para nós. Sexta-feira é uma live aí solidária, chama superação. Você está vendo ali que tem não só a ideia de superação, mas a ideia de superação. Uma ação de solidariedade, uma ação de generosidade nesses dias de pandemia, tá certo? Vamos falar um pouco sobre essa ideia. Você é leão e ovelha, cordeiro e leão, Cristo Jesus, e nós seguidores dele. Ovelha para ser pastoreado, mas leão para ir para a guerra, tá certo? Então é uma live dia 7, nós vamos começar aqui 19h30, a partir de 19h30 nós já temos aqui a live e vamos até 10h30 da noite, perto de 11 horas, vai ser uma live longa mesmo, é festa, é oração. Nós teremos 4 ministrações, louvor, momentos de oração, e durante a live você poderá abençoar pessoas
fazendo uma doação de cesta básica. Nós fizemos parceria com uma empresa, R$ 59 você doa, R$ 59,90, R$ 60 você doa uma cesta básica, você faz a doação já direto. O crédito já cai lá na empresa, a CVS, que é a parceira nossa aqui, e lá uma cesta de 20 itens. Tem lá os 5 kg de arroz, o feijão, 1 kg de macarrão, não é só 500 gramas, tem até sardinha, olhando lá na lista, né? Tem biscoito, um monte de coisa boa. Então você vai doar uma cesta, aí já cai lá o crédito, o relatório vem para nós e nós vamos levar ali no nosso projeto de assistência lá no Piratininga, as famílias que adotamos. Vai ser bênção, não vai? Vai ser linda essa live, maravilhosa. Então, coloca aí na sua agenda e já vá divulgando também. Vá divulgando isso para nós. Vamos orar, fechando, queridos. Muito obrigado, Deus, por essa palavra tão inspiradora, que arde o coração enquanto ouvimos. Muito obrigado por nossos queridos irmãos que nos acompanham na internet. Pai eterno, agradecemos de coração todas as ações que o Senhor nos tem possibilitado realizar. Assim, Deus, abençoa cada um dos teus filhos e filhas nos acompanhando agora na internet. Nos abençoa agora, Deus, no que palavra que teremos logo em seguida. Dá que seja um tempo enriquecedor para a nossa vida. Assim nós oramos ao Senhor, te invocando, pedindo o teu favor e graça em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém. Queridos, agora começa, daqui 2 minutinhos, uma transição aqui, o Que Palavra. Pastor Roberto estará conosco no Que Palavra. A primeira pergunta ali de hoje já é cristão e feminismo, como é que fica? Essa foi a que não deu para responder ontem, porque já pegou fogo ontem, né? Então, hoje já vamos começar com essa que mandaram, não deu para responder. Já vamos começar com essa. Mande sua pergunta. Converse conosco aí. Você fecha agora o canal da IP Penha, abre lá o canal do Que Palavra e 2 minutinhos aqui, fazemos a transição, voltamos já. Um grande abraço para você em nome de Jesus.